Como já dizia o velho ditado, se você for sozinho, você chega mais rápido. Mas se quiser ir mais longe, é melhor ir acompanhado. Se ajeita na cadeira, prepare o seu café, o seu tererê e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, povo bonito que está aqui nos acompanhando na nossa nova parola inédita de número 161, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus, e vamos chegando então à reta final deste mini bloco dos livros proféticos. Estamos chegando na penúltima volta dentro do Antigo Testamento, para daqui 2 semanas a gente adentrar no Novo Testamento, então, e ouvir as perguntas que Jesus fez. Vai ser, um negócio muito, muito, muito legal. Estamos aqui, então, reunidos nos nossos estúdios home office, com a escalação desta semana, com Oráculo, Decano e 04, completando o trio de paroleiros. Meninos, e aí, muito calor por aí? Cara, 20 agora, né? 23 horas, 27 graus em Presidente Prudente. Deve estar um solão lá fora, porque aqui dentro está calor. Deve estar sol lá fora, não é possível, né? Só pode, cara. Às 11h30 da noite você mudou para a Noruega e não sabe, né? Sem dúvida. Bora para lá, Xan? Bora, vamos nessa. Vamos nessa. Esse é o único trio que tem um 04, né? É um trio com 04, exatamente. Bom, nessa semana aqui, eu quero fazer um desafio para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo. Tanto faz se você está no YouTube, se você está no Facebook, se você está no Spotify, no Deezer ou na Amazon Music, não importa. Desafio lançado para você que nos acompanha. Nessa semana, nós vamos falar sobre uma pergunta que Deus fez ao profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Então eu vou dar 8 segundos para você achar Amós na sua Bíblia aí. Tempo! Muito bom! Quem achou, achou. Quem não achou, no celular não vale, Xan. Tem que ser Bíblia de papel, Xan. Você só falou que eram 8 segundos. Não inventa a regra durante o jogo, não. Não inventa a regra durante o jogo. Caramba, viu? Bom, em Amós 3:3, nós vamos encontrar uma pergunta de Deus também já muito conhecida. Muitos já ouviram sermões com essa pergunta, mas eu vou ler aqui de qualquer forma, porque o texto diz a seguinte coisa: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Paulinho, aquela pergunta comprometedora. Seria este um texto para pregar em casamento ou não? Cara, esse ele é tão contextual para pregar em casamento quanto o cordão de 3 dobras, né? Ou seja, não tem nada a ver. Tem nada a ver, né? Assim como... Bom, deixa eu parar de destruir sonhos. Eu ia citar 1 Coríntios 13, deixa quieto. Que também né? Mas no final das contas... Deixa eu parar de destruir sonhos, porque no final das contas, quem sabe a maioria, né, dos casamentos passam por essas passagens, passam lá pela onde fores eu irei, o teu Deus vai ser meu Deus. Mas assim, eu costumo dizer o seguinte, né, deixa eu só fazer uma defesa aqui ao uso destas palavras. Uma coisa é você usar o texto na sua literalidade, outra coisa é você extrair o princípio e utilizar o princípio, né? Desde que isso seja claro, tanto para quem prega quanto para quem ouve, não há problema.
Você sabe que hoje ainda, né, eu cheguei um pouco mais cedo do que o normal em casa, e eu fui fazer algumas atividades da casa aqui, né? Fui cumprir algumas necessidades do lar, né? E fui ouvir uma mensagem minha, que eu preguei, eu não lembrava dessa mensagem, de alguns anos atrás. E nessa mensagem eu dizia, né, eu pegava um texto ali do profeta Oséias, e eu lia esse texto, explicava o contexto desta passagem e dizia, pronto, agora eu vou tirar o texto do contexto, uma vez que está entendido o princípio. Porque eu quero falar sobre o princípio e não sobre a aplicação no contexto no qual o texto aponta, né? Então, há uma interpretação redacional, né? E essa obrigatoriamente diz respeito ao texto no seu lugar, mas há uma interpretação que é baseada em princípio. Então, assim, respondendo a sua pergunta agora de uma forma não humorada, mas um pouco mais técnica, dá para usar essa passagem no casamento, né? Assim como dá para usar o cordão de 3 dobras, assim como dá para usar a fala de Ruth para Noemi, assim como dá para usar 1 Coríntios 13, assim como dá para usar, desde que seja utilizado o princípio, né? Explicado o princípio, né? Mas no fundo, a denúncia de Amós aqui, ela vai um pouquinho mais longe, né? Ela é um pouco mais profunda. Ela, quem sabe, se nós formos olhar para ela na literalidade, diz respeito a um desacordo que o povo desobediente tinha assumido na sua posição de inércia mediante os tantos alertas que o próprio Senhor vinha dando para esse povo, né? Então, o distanciamento aqui acaba sendo o distanciamento do povo, desonesto para com Deus, desobediente para com Deus, do próprio Deus, né? E se a gente for pensar no Antigo Testamento como uma figura para o Novo Testamento, e o Novo Testamento como uma explicação perfeita do Antigo, nós podemos transmitir esta visão para a igreja, né? A igreja em referência à noiva, né? Em referência ao noivo. Não vai haver um caminhar junto, não vai haver um fluir da presença de Deus, não vai haver o sinal da presença de Deus, se não houver antes um acordo entre a noiva para com o noivo, né? Um cumprimento da aliança. Então, no fundo, o ponto-chave, né, no qual a literalidade desta passagem toca, é essa daqui, né, de um povo que se viu em desacordo com o seu Criador, né, de um povo que se viu em desacordo com o seu dono, né, e que queria requerer para si os benefícios de serem povo de Deus, mas sem assumirem o compromisso de se portar como povo de Deus. E aí que brota esta pergunta feita pelo Senhor e transmitida pela boca do profeta, né? Como que nós podemos andar juntos se não há acordo entre nós? Se vocês não cumprem a parte de vocês na aliança, né? Então, o Antigo Testamento, ele gira em torno de uma terra, né? Ele gira em torno de uma promessa de terra, mas a gente não pode esquecer que a terra tem critério, e o critério é o testamento, o critério é a aliança, o critério é a lei. Assim que Deus faz a promessa para o patriarca Abraão e renova a aliança através de Isaac, de Jacó, dos 12, Deus vai renovando a aliança. Essa aliança, ela não cai no esquecimento a despeito dos 400 anos de Egito, e depois, quando Deus restaura o projeto da aliança da terra com o povo, Deus já legisla sobre essa aliança. E aí, quando ele levanta Moisés,
ele legisla sobre a aliança, né? Ele lança critérios sobre a aliança, né? E à medida que ele lança os critérios, ou seja, há uma legislação, há um testamento, né? A partir do momento que esse povo quebra esse testamento, quebrou-se o acordo para com Deus. E aí levanta-se o ministério profético, dentre eles o próprio Amós, mas levanta-se o ministério profético que tem por instrumento de trabalho a lei, o testamento, a aliança, né? E um povo que está fora da aliança. Qual é o objetivo do profeta? Alinhar tudo isso de novo. Alinhar povo com aliança, né? E é bacana é uma baita de uma explicação do ministério profético aqui, essa pergunta que Deus faz, né? Porque o profeta ele vem justamente para trazer essa clareza de que há um descumprimento daquilo que é o estabelecido pelo Senhor em testamento em referência ao seu povo, com a prática do povo. O povo está fora, a prática do povo está fora, e Deus quer trazer um alinhamento. E Deus aqui ele fala da gravidade, né, do descumprir este testamento. Né? Não há acordo com Deus, ou não há acordo entre Deus e o descumpridor de uma aliança. Deus deixa bem claro, né, gente, que não tem como andar junto. Na realidade é isso que ele está falando, né? Se não andar do meu jeito, né, do jeito que foi pré-estabelecido, não vai ter acordo para a gente caminhar junto. Eu estava levantando aqui o período histórico dele, que me chamou a atenção é que ele está profetizando, primeiro que ele não é um profeta por profissão. Na verdade, ele é um pastor de ovelhas que foi chamado por Deus para profetizar contra Judá e contra Israel. Uma das coisas que é interessante é que quando ele está profetizando contra Judá, quem estava reinando era Uzias, aquele de Isaías 6, em que Israel teve uma grande prosperidade, Israel reconquistou cidades importantes, cidades marítimas, Israel se fortaleceu na parte da segurança, a indústria bélica de Israel cresceu, contratou-se engenheiros, criaram-se armas novas, poderosas. Então, de uma maneira militar, Israel havia crescido muito, havia prosperado muito. Né? Esse rei Uzias disse que ele era amigo da agricultura, da pecuária, então que Israel estava crescendo de uma maneira assim enorme, né? E trazendo segurança. E que esse rei Uzias foi um homem que temeu o Senhor. Se você olhar a história dele, ele temeu principalmente enquanto ele tinha um tutor, que era Zacarias, sobre ele. Mas o erro dele não foi idolatria, não foi se casar com mulheres pagãs, o erro dele foi querer entrar no templo e fazer algo que ele não deveria fazer, que foi oferecer lá o incenso, né? E do outro lado, né, a gente vai ver agora no reino de Israel, está Jeroboão, que ele começa e termina mal, nos caminhos do pai dele, seguindo os caminhos do pai dele, com idolatria, com uma série de coisas. Então ele é levantado para profetizar contra dois reinos, ele está trazendo juízo. E quem lê do começo ao fim do livro de Amós, vai ver que ele está trazendo para nações pagãs. É um juízo geral sobre a terra. E é um juízo para o povo de Deus, né? Dentro de tudo isso que você estava falando, Paulinho. Ele vai trazendo um juízo, e para o povo de Deus, ele falou assim: vocês abandonaram a minha palavra, abandonaram a lei, eles estavam se entregando a uma prostituição cultual, né? Vai citar até que pai e filho estavam se deitando com a mesma prostituta dentro de um templo. Vai falar também que eles estavam proibindo quem tinha o voto de Nazireu de permanecer fazendo o seu voto, quer dizer, uma pessoa se consagrando a Deus. Aqueles que profetizavam, eles proibiram que profetizasse. Então a gente começa a ver o povo de Deus não só se misturando com o povo pagão, mas a gente vê, né, o povo de Deus negando com que Deus falasse, ou que pessoas fossem consagradas ao Senhor, ou que Deus usasse seus profetas. Então, quando ele levanta Amós, é uma palavra pesada, né, que Deus vem trazendo. Ó, já que vocês estão querendo impedir até com que eu ministre aí no meio através dos profetas e os nazireus, aqueles que são consagrados a mim, então vou trazer uma palavra de juízo forte.
Então Deus é Deus apertando o povo dele dentro de um contexto histórico onde eles tinham sido abençoados tremendamente pelo Senhor. Se você ler a história de Uzias, era Deus que fez Israel prosperar, que fez ele crescer, fez ter um tamanho de um sucesso, mas que na hora que estava tudo bom, e depois a gente vai falar disso, né? Quando fica tudo bom, a gente acaba esquecendo do Senhor. E aí tem um capítulo em Deuteronômio 8, que é para isso. Né? Eu te levei para o deserto para provar o teu coração, para ver o que tem lá dentro, para quando você prosperar, estiver bem, você nunca diga, foi a minha força. Né? E aí, nesse momento que a gente começa a achar que é a gente, é que está o grande problema. A gente começa a desviar da palavra, e aí não precisa de muito, né? Basta alguém conseguir tirar um foco um pouquinho, a gente pode ver lá Acabe e Jezabel, é um pouquinho que você começa a sair do foco, quando você vai ver, né, você está entregue uma nação, uma congregação, uma igreja toda a fora da palavra de Deus, né? A gente está mais pro anátema do que para a bênção, né? Então ele está sendo levantado num período difícil. E aí eu sempre ouvi esse texto, as pessoas sempre falando do homem com o homem, né? Andarão dois juntos? Olha, se a gente não tem o mesmo tipo de pensamento. E quando eu fui ler, cara, não é o homem com o homem, é Deus falando, eu vou andar com vocês, né? Porque a gente aplica isso muito para o ser humano, é Deus falando, não tem como andar contigo. Né? E no momento, como o Paulinho falou aí, em que eles diziam, nós somos o povo de Deus. E aí Deus vem com essa frase, andarão dois juntos? E eles estavam proibindo, né? Se você ler um pouquinho mais para baixo, dos profetas profetizarem. E o legal é que se você ler um pouquinho mais a partir do versículo 3, 4, 5, você vai ver lá que se Deus mandar profetizar, irmão, não tem quem segure. Né? Então aí Deus levanta um homem simples para profetizar quanto um monte de absurdo que eles estavam fazendo. O que é interessante nessa passagem, e eu fiz a provocação do casamento Paulinho de propósito, por quê? Eu estava lendo aqui o contexto histórico de Amós, assim como o Xandão fez. Só você não fez, que você sabe de cor já, mas a gente precisa ler ainda para relembrar algumas coisas. Mas a passagem de Amós profetizando a Betel, que é o reino do norte, né? Então ele sai do reino do sul, de Tecoa, ele vai em direção ao reino do norte para profetizar. E aí a gente sabe que historicamente, né, o reino do norte é o reino que cai primeiro. Mas por que isso acontece? Né? Porque existe uma desobediência da lei de Moisés lá na conquista da Terra Prometida. Quando disse então para o povo, olha, você vai invadir essa terra, mas você não vai se misturar com esses povos. Você vai chegar aqui, você vai acabar com tudo, vai fazer aquela limpa geral, para quê? Para que você não se misture com as culturas de outros povos. E aí a gente sabe que, com o decorrer da história, as 10 tribos que ficam na parte norte de Israel, vamos dizer assim, eles têm por característica, basicamente, o casar-se, dar-se em casar com os cananeus, com os locais. E aí, aqui é que está a grande sacada da coisa, e eu vou juntar com o que o Xandão disse. Ninguém começa uma porcaria dessa, acordando de manhã, dizendo assim, hoje eu acordei com vontade de acabar com tudo. Não acontece isso. O que acontece são pequenas concessões que a gente vai permitindo todos os dias. E quando você percebe, você já está enredado de tal forma que você não consegue sair mais. O que eu quero dizer com isso? O povo judeu, quando chegou na Terra Prometida, recebeu a ordem, não se misture com os cananeus. A partir do momento que os homens judeus começaram a se casar com as mulheres cananeias, quem é casado sabe o valor e o peso que tem a vozinha da esposa aqui na orelha, de manhã, de tarde, de noite, né, dizendo, amor, vamos fazer tal coisa. Amor, não vai dar nada. Amor, vamos colocar essa imagem aqui dentro de casa, porque o meu avô, o meu pai tinha essa imagem, era tão bacana, era tão bonito. Você não vai se incomodar de eu colocar isso aqui dentro, né? E aí as pequenas concessões vão acontecendo até um ponto que Deus fala assim, cara, não tem mais como viver com vocês. Esse tipo de comportamento, ele começou, dentro da minha perspectiva,
numa relação de casamento. Numa relação onde você mistura duas coisas que não têm que ser misturadas, e aí você vai aos poucos relativizando a palavra de Deus. E o que Amós está dizendo para o povo aqui é a seguinte coisa: olha, vocês relativizaram tanto que chega a um ponto que agora não tem mais como a gente andar junto, não tem como consertar isso aqui mais. Não tem como limpar isso aqui. Foi derrubado no chão de um tal jeito aqui que não tem mais como colher de volta. Então vamos fazer o seguinte, vamos partir para cada um para um lado e boa, vamos seguir caminho aqui, porque realmente não tem como andar com vocês. Então, meninos, isso me traz uma reflexão dentro do contexto aqui, do contexto histórico, né? Que acende um alerta para a gente sobre as pequenas concessões diárias que a gente acaba permitindo muitas vezes. O quanto as coisas do mundo, enquanto os valores contrários ao reino têm invadindo aos poucos as nossas casas, né? Enquanto isso tem contaminado a nossa vida com Deus num grande número de casos. Só lembrei aqui, Arthur, o A.W. Tozer, né? Aiden Wilson Tozer. Wilson, ó, tá vendo? Até quando ele não tá, a gente fala dele. Wilson! Ele dizia o seguinte, qualquer coisa parecida com isso, né? Em uma das suas citações. O verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião, é aquela que confronta os valores do céu com os valores da terra, né? O confronta no sentido de colocar frente a frente, né? Em um efeito comparativo. E, de fato, é aquilo que a gente chama de santidade, né? A santidade, ela é refletida à medida que nós refletimos valores que não são inerentes a esse mundo que jaz no maligno, mas que nós refletimos valores da nossa verdadeira cidadania, da nossa cidadania celestial, né? Só para efeito de curiosidade, o profeta Amós, ele é da metade do século 8 a.C., 750, 740, né? Contemporâneo de Oséias, né? E é legal a gente fazer uma comparação das profecias e, quem sabe, o equivalente, né? Uma bronca equivalente que a gente encontra em Oséias é um dos primeiros textos que eu preguei na minha vida, ainda na minha adolescência, Oséias capítulo 7, versículo 8. Efraim com os povos se mistura, Efraim é um pão que não foi virado, né? Como você bem falou, Arthur, a bucha desse povo começou lá atrás, começou lá na posse da terra, quando já houve uma permissividade, não por parte de Deus, mas por parte do povo, em desobedecer um critério indispensável que Deus havia estabelecido, né, de que o povo não arrastasse para dentro dos seus costumes os costumes dos povos pagãos em cuja terra eles habitariam. Aí você lembra, por exemplo, da fala de Josué, que mais uma fala que precisa ser utilizada não na literalidade, mas no princípio, lá no capítulo 24, né, de Josué, quando ele diz, escolham a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir ao Deus dos amorreus, dos jebuseus, dos ferezeus em cuja terra habitais, ou ao Senhor, Deus dos exércitos. E a turma diz, nós vamos servir a Deus. E Josué fala, não vão. Né? Essa parte do texto ninguém lê. Né? A turma fala, não, né? A parte bonita do eu e minha casa serviremos a Deus. E o povo dizendo, nós vamos servir ao Senhor. Legal, dá a impressão que aí nós temos uma conversão em massa acontecendo, quase que um movimento como Pedro pregando em Atos 2, para aquela galera e todo mundo se convertendo. Não tem nada a ver ali. Ali tem uma puxada de orelha muito grande de um povo que, conforme a denúncia, até mesmo em um teor profético que Josué faz, né? Escolham a que Deus vocês vão servir. Nós vamos servir a Deus. Josué fala, não vão, vocês não têm cacife para isso. Vocês já estão afundados em outros costumes, né? Esse desacordo para com Deus, ele já começa lá atrás. Ele é
anunciado pelos profetas no decorrer do tempo. Ele chega ali no século VIII, que é o século da dominação assíria do Reino do Norte, né, que vai acontecer 30 anos depois 20 anos depois do profeta Amós, 30, 20 anos depois do profeta Oséias, vai ser lá em 722 a.C., a queda de Samaria. Esse desacordo ele vai só se ampliando, até ao ponto de chegar nesse nível absurdo, né, de total confusão, e usando a palavra que você mesmo usou, que eu gosto e simpatizo demais com esse termo, uma total relativização da palavra de Deus e da vontade de Deus. Então, quebrou-se a aliança. E Deus longânimo, Deus tardio em irar-se, né? Deus perdoador, levou tanto tempo para permitir que a consequência desse desacordo fluísse, mas ela fluiu, não teve como. Acho que é interessante só pontuar que no meio de tudo isso, que são mais de 500, 600 anos aí tranquilamente, né? Onde eles desviaram lá atrás, existe um reino que é o reino de Davi, né? Que é uma referência. E se nós vermos os reis que sucederam Davi e que fizeram o que era correto mesmo anos depois, séculos depois, Davi é sempre citado como referência. Que ele vai falar, fulano fez igual Davi. Davi era tataravô do cara, né? Então há sempre uma referência do que é certo, né? No meio do povo, como é hoje, né? E uma das coisas que eu vi que assim, me alertou bastante é que a gente imagina muitas vezes que está tudo bem. Ele vai falar isso no capítulo 6, o versículo 3. Aí ele vai falar para a liderança assim, imaginais que podeis estar afastando o dia mal, mas na realidade estão atraindo o império do terror sobre vós. Né? Quer dizer, as pessoas podem achar que está tudo tranquilo, que Deus é amor, que nada vai acontecer, mas na King James está escrito o império do terror. Está chegando, que vai ser o grande dia, que vai ser aquele dia que todo mundo vai ver e falar, caramba, era sério. Você está comentando na sua primeira fala, né, Chan, sobre o comportamento das pessoas. Está muito diferente dos nossos dias de hoje, né? E na quinta-feira estaremos de volta com o segundo bloco, então, desta parola 161, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus, cuja pergunta nós estamos falando de Amós 3:3. Poderão dois andar juntos sem acordo? Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você já deixa o joinha, compartilha, liga o sininho, passa para um monte de gente, ajuda a gente aí. Mas se você gosta de formato de podcast, nós estamos no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Nos vemos no próximo bloco. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.